aqui para mais um AssessorCast, hoje com o tema, né, inovação aberta nas cidades, um tema bem interessante para a gente poder começar a discorrer sobre o assunto, né, para a galera estar ouvindo. E também já quero apresentar, né, estamos hoje com 3 pessoas aqui e vamos gerar um debate aqui muito interessante, né, Alex, Ana, Willy, né, então gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí da trajetória de vocês, quem são, de onde vêm, para a gente poder iniciar o bate-papo aqui. Legal. Bom, eu sou Alex Bertoldi, é um prazer estar aqui com vocês, sou consultor de inovação aberta do Parque Tecnológico, atuo em projetos de desenvolvimento e vai ser bem legal a gente bater esse papo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara, sou analista de inovação aqui no grupo. Estou no desenvolvimento de projetos de inovação aberta aqui dentro há 1 ano e meio. Olá a todos, é um prazer estar aqui discutindo um tema que para mim é tão relevante, tão importante, que é a inovação. Meu nome é Willy, né, como o Evandro já falou, e eu sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Superaparque de Ribeirão Preto. Ok, legal. Bom, ao longo do tempo, né, a gente vem aí cada vez mais, né, exercitando, né, esse modelo de inovação aberta dentro do grupo, né, e sempre pensando, né, para as cidades, né, o que a inovação aberta ela pode fomentar para os municípios, o que a cidade ela pode aprimorar, o que a cidade ela pode ter uma evolução de gestão no seu processo, né, utilizando a inovação aberta. Então, para a gente começar o bate-papo aí, vamos tentar esclarecer um pouquinho para a galera, né, o que é um pouco dessa inovação aberta, né, dentro das cidades, né, o que isso como que as cidades possam estar implantando ou, vamos dizer assim, mudando um pouco, trazendo um pouco dessa cultura de inovação aberta para um processo de melhoria nos municípios. Vamos lá, William, comece aí. Existe uma grande discussão a respeito do que é inovação. Muita gente trata o tema de forma inadequada porque escapa muitas vezes do próprio conceito de inovação, né? Você pegar a definição do termo inovação no Manual de Oslo, vem uma definição extremamente complexa. Eu acho que se a gente começa a tratar primeiro, conceitualmente, a inovação de uma forma mais simples, a gente consegue explicar para as pessoas o que é inovação e descomplicar, porque nunca vai ser totalmente descomplicado, né? Mas descomplicar um pouco o tratamento que as pessoas dão a essa temática. Eu costumo definir inovação como transformar novas ideias em resultados. Então, não necessariamente você precisa de algo extremamente sofisticado, de componente científico e tecnológico altamente elaborado, mas trabalhar a exploração de novas ideias e transformá-las em resultados palpáveis. Podem ser resultados econômicos, resultados sociais, resultados organizacionais, culturais. É assim que você, descomplicando, simplificando o termo inovação, você consegue mostrar para as pessoas que é algo palpável, é algo viável e que você pode tratar adequado ao teu contexto e à tua realidade. Legal, maravilha. E aí, Alex, o que você... Eu queria pegar um gancho nisso que o Willy colocou para a gente poder pensar. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de mudar de alguma forma a vida das pessoas. Então a gente está pensando, quando ele fala do resultado palpável, acho que para mim é um elemento importante, de alguma forma a gente vai pensar a inovação como um processo de mudar a vida das pessoas. E aí quando a gente pensa em inovação aberta, acho que aí o ponto interessante para a gente poder pensar é como é que a gente organiza os esforços. Você tem, às vezes, no município, vários esforços para inovar. Então, você tem iniciativas do Sistema S, iniciativas privadas, iniciativas de departamentos da área pública, iniciativas que são feitas nas instituições de ensino, porém, você não tem um orquestramento desse processo. Então, ou seja, às vezes você tem uma iniciativa que está acontecendo dentro de uma universidade que o próprio poder público não tem consciência ou não tem noção que isso existe. Você tem iniciativas, por exemplo, do Sistema S, como o caso do Sebrae, iniciativas como o Ali, por exemplo, que estão acontecendo ali, mas que muitas vezes não tem interface, ou pode não ter uma interface com o setor público. Quando a gente pensa em inovação aberta, a gente está pensando em criar essa sinergia entre essas iniciativas, tá? É você sair de uma concepção de, olha, eu vou inovar sozinho para vamos inovar de maneira colaborativa. É criar um ambiente colaborativo
E isso é um grande desafio, porque para você ter um ecossistema, você precisa reduzir o egossistema. Né? Ou seja, a gente precisa reduzir a ideia de eu sou o inovador sozinho para vamos construir alguma coisa em conjunto. E sair também um pouco disso que o Willi colocou, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, que é a ideia de que eu vou fazer inovação, necessariamente eu vou incorporar tecnologia. Não, às vezes a inovação está na capacidade de conectar coisas que antes eram complexas de maneira simples. E aí você produz um resultado bem interessante. Então, eu acho que seja na esfera privada ou na esfera pública, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é descomplicar a inovação. A gente ao longo do tempo, né, percebe, vivendo aí, né, na história, né, atuando em vários municípios, que se discute, né, muito, principalmente nos últimos anos, o tema inovação. Então, o município, eu quero ter o meu município de uma forma mais inovadora, né? Mas eles têm uma dificuldade que às vezes é assim, qual é o ponto, né, de partida, né? Aonde que nós começamos a plantar algumas sementes que comece a fomentar nas pessoas, né, um pensar, né, até pegando a nossa experiência, né, de implantar o processo de inovação dentro da organização. Começamos a debater, criamos um ambiente, esse ambiente começou a gerar formação, começou a gerar discussão, ideias e tudo mais. E aí olhando para a perspectiva da cidade, né? Então a cidade ela tem, né, diversas secretarias, né? Existe uma dificuldade dessas, né, das estruturas às vezes convergir, né, e tudo mais, porque tudo está interligado ao longo do processo. Então, para o gestor que às vezes vai estar ouvindo nosso debate, como que ele poderia pensar um pouco ali, né, no processo, né, de como implantar um pensar diferente, né, para esse universo? Lembrando até que nós estamos num momento aí já de eleições municipais, né, que está logo adiante, então terá gestores novos no município, secretários novos. Então, como que é esse universo, né? Por onde que ele começaria a pensar essa galera, né? Como que isso vai fazer parte do meu plano de governo? Será que isso é importante para o meu plano de governo? Então, falar um pouquinho aí de como que ele poderia dar um pontapé inicial ali. E a gente vai falando aí um pouco mais. Quer começar, Ana? O que você acha? Não, pode falar, Will. A construção de um ambiente inovador ela não se dá da noite para o dia. A inovação ela tem um componente cultural e comportamental que é fundamental para você ter iniciativas inovadoras que geram de fato resultado. E mudança de comportamento, mudança cultural, mudança de hábito, ela leva tempo. É ingrato muitas vezes você querer implantar uma mentalidade inovadora no ambiente, porque muitas vezes você vai se ver pregando no deserto. Né? Porque a mudança nem sempre ela é bem-vinda, porque a mudança muitas vezes é o reconhecimento de que você não está fazendo certo, de que você não gera resultados adequados e ninguém gosta de perceber isso, né? É uma construção interna, em primeiro lugar é uma construção interna. É o reconhecimento de que você faz não é eficiente, não gera o resultado adequado ou que você está fazendo errado. Então esse reconhecimento, né, das próprias ações, ele não é um processo fácil. Criar isso em outras pessoas não é algo indolor. E a gente se condiciona muitas vezes a fazer o que é mais fácil. Né? Então, inovar é criar uma situação de desconforto, inicialmente. Né? E não necessariamente que você está fazendo algo errado, mas é o reconhecimento de que você pode fazer melhor. Sobretudo que você pode fazer melhor. Mas essa mudança cultural, ela tem que partir, em primeiro lugar, do reconhecimento das suas incompetências, das suas limitações. E de que maneira eu posso melhorar as minhas competências para gerar resultados melhores. Né? E quando a gente fala do gestor, é que a mudança cultural ela é algo que vem de cima para baixo. Uhum. Né? Eu sempre discuto isso com o Alex, que eu falo, as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Quando você não tem gestores comprometidos com inovação, você não vai ter colaboradores comprometidos com a inovação.
Né? Então, o reconhecimento da importância de se fazer melhor, ela tem que vir daqueles indivíduos que lideram. Né? E isso não é fácil. Mudar a cabeça de um líder não é fácil. E fazer com que o líder mude o comportamento dos seus comandados, por assim dizer, também não é. Legal. Isso é um bom ponto de partida. Eu acho que uma questão aí que a gente tem que pensar quando a gente fala em inovação aberta, né, é a questão que nem o Willy trouxe. A gente às vezes está falando das nossas limitações, das nossas incompetências, e como o Alex disse antes, a gente não faz nada sozinho. Então você está ali, você está batendo a cabeça, você está procurando, quando na verdade se você tenta unir o ecossistema, você vê que o cara está fazendo alguma coisa que vai colaborar. Você vê que você não precisa colocar tanto esforço. É a questão muito mais de desenvolver um trabalho inteligente do que um trabalho com muito esforço. Entendeu? Eu traía, colocando um pouco na realidade aí do que você fez, da provocação de pensar algo prático para o município, a primeira coisa que, para mim, é a construção de uma agenda. Tá? Eu acho que assim, seja na esfera... Bom, se eu tenho um vereador que quer se envolver com inovação, ele vai ter que criar uma agenda para isso. Se eu tenho um secretário que quer se envolver com inovação, ele tem que criar uma agenda para isso. Se um prefeito quer se envolver com inovação, ele vai ter que criar uma agenda para isso. Quando eu falo criar uma agenda, não é ir participar de eventos de inovação, porque o pessoal acha que criar uma agenda é você estar lá no evento, vai ter um evento de inovação em prefeitura, eu vou lá. Não, criar agenda é criar uma sequência de trabalhos e uma reserva de tempo para esses trabalhos, né? Por exemplo, aqui no grupo, um dos maiores desafios para nós, e esse é um desafio que a gente ainda vem trabalhando, é manter a agenda de reuniões sobre inovação. Porque sempre vão aparecer questões mais emergenciais que sobrepõem o interesse na inovação. Problemas práticos para resolverem no dia a dia que, às vezes, vão tomar mais tempo, recurso e energia dos gestores do que a inovação. A mesma coisa acontece no município, né? Tem tarefas que a gestão pública tem que fazer, tem auditorias, cobranças que eles têm que responder, e aí nisso a agenda de inovação vai ficando em segundo plano, né? Então eu já vi municípios que fazem movimentos que por exemplo, então vamos criar uma secretaria de inovação. Gente, secretaria de inovação não torna o município inovador. Ela ajuda você a ter uma estrutura, mas se você não tiver uma estrutura com um plano de trabalho e uma agenda, criar uma estrutura de secretaria de inovação é igual a história, a gente começa, vou criar um parque tecnológico. Tá, mas como isso se conecta com um planejamento e com agenda? Eu vou criar uma incubadora. Várias vezes a gente recebeu alguns municípios que vão nos visitar lá no parque, o Willy sabe bem disso. O cara vai lá, eu vim aqui ver como é que funciona porque eu quero criar um parque. Tá, por que você quer criar um parque? Não, eu quero criar uma incubadora. Mas por quê? Não, porque a cidade e tal tem uma incubadora. Tá, mas como é que isso se conecta com a tua realidade? Então você tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de pensar o seguinte, tá bom, intenção, vontade e disposição ajuda. Mas se você não pegar intenção, vontade e disposição e criar um plano de trabalho, criar uma agenda, criar uma conexão disso, isso vai virar um monte de iniciativas aleatórias, porque talvez hoje eu acho que a maior dificuldade que a gente tem em inovação é as agendas aleatórias, as ações aleatórias. Então você tem uma prefeitura que fala, nós temos uma semana da inovação. Tá bom, então durante uma semana no ano a gente fala de inovação. E o restante? Parar para inovar, né? Vai parar para inovar. Vamos parar para inovar. Agora nós vamos parar tudo para inovar. Então assim, a gente tem a festa junina, depois a gente tem um evento de inovação, né? Quer dizer, vira um evento, mas não exatamente um sistema de inovação estruturado. Então eu acho que você trouxe um elemento para mim muito importante, né? Eu acho que vale a pena você enxergar como o tema inovação ele está sendo aplicado no plano de governo. Exatamente. Que aí falando de modelos, só para não estender muito, mas eu posso ter o tema inovação sendo tratado de forma transversal, então eu posso ter inovação na Secretaria de Meio Ambiente, na saúde, ou eu posso ter o tema inovação sendo tratado de maneira vertical. Eu tenho uma Secretaria de Inovação que vai trazer o seu planejamento e aí a partir desse planejamento ele vai interagir, a gente vê isso no ambiente corporativo assim,
Eu posso ter um departamento de inovação que convida as áreas de negócio para inovar, ou eu posso ter o tema inovação sendo tratado nas áreas de negócio. Uma cidade é igualzinho. Agora, conceitualmente, se eu estivesse aqui na frente de um prefeito, perguntaria assim, olha, você quer um sistema verticalizado ou você quer um sistema descentralizado? Isso ele já tem que tomar decisão dentro do plano de governo dele. Exato. Porque invariavelmente a Secretaria de Inovação ela vai ter que tratar de forma transversal com as outras secretarias o tema. Ela não vai fazer nada sozinho. E muitas vezes, inclusive no ambiente corporativo, você não tem necessariamente a criação de um departamento de inovação, mas você tem a criação muitas vezes, por conta de escassez de recursos humanos e do ambiente multitarefas, você cria comitês de inovação com representantes de cada departamento que vão trazer para a discussão as peculiaridades de cada um desses departamentos. Então você tem um indivíduo do financeiro que vai trazer o viés financeiro para o contexto da inovação. Você traz o sujeito do comercial que vai trazer para o comitê o viés comercial para a discussão da inovação. E a inovação, invariavelmente, ela é uma construção coletiva. E quando a gente fala dessas iniciativas, do Alex falar do ecossistema, é você evitar a redundância de esforços ou muitas vezes o conflito de esforços. É como se você tivesse equipes, cada uma empurrando o carro de um lado. Ou muitas vezes, o que é pior ainda, quando você deixa para o coleguinha do lado empurrar o carro. Então você não faz força nenhuma, porque o Alex está fazendo, mas o Alex também faz a mesma coisa. Ele fala, não, o Willy vai empurrar, então eu não vou empurrar. Então ninguém movimenta o carro. Quer ver? Vou pegar esse gancho só para a gente pegar o bate-papo. Pensa assim, ó, Ana, como é que é o sistema do assessor? Ele é descentralizado ou centralizado? Descentralizado. Por quê? Ele é centralizado. Mas a gente tem várias pessoas no comitê. Mas existe O comitê centralizado. O comitê centraliza. Tá, A gente tem uma estrutura organizacional que centraliza o sistema de inovação. Isso, é verdade. Faz Tá? sentido. Então, por exemplo, você não tem iniciativas de inovação acontecendo nas diferentes áreas. Nós temos um sistema centralizado que você personifica a pessoa do sistema de inovação. Você é o analista, perfeito, exato. E aí a gente faz a inserção das áreas de negócio com inputs, Sim. mas não como agente de inovação. Exato. Então as áreas de negócio são nossas clientes de inovação. Então o nosso sistema é centralizado. Se o sistema fosse descentralizado, o modelo seria outro, concorda, Will? O que seria o modelo descentralizado? A gente tem iniciativas de inovação sendo conduzidas lá nas áreas. Departamentalizado. E departamentalizado, é isso. Isso. E aí você traria para o comitê enquanto um elemento de reunir essas iniciativas. Entendi. Entendeu? Então ela vem de fora e a maioria das pessoas que vão montar sistemas de inovação não pensam se elas querem um sistema descentralizado ou centralizado. E aí você começa a ter um problema de sobreposição de iniciativas. Ou de esforços que são conduzidos em vão, porque na validação posterior enxerga-se que aquilo não observou a inovação de forma sistêmica. Exato. E a inovação ela tem que ser uma peça do planejamento estratégico. Isso. Qualquer esforço de inovação ele tem que estar alinhado à estratégia daquela organização ou daquele município. Exato. Né? O que a gente precisa, o que a gente vai fazer para resolver nossos problemas, nossas dores, encarando os recursos que a gente tem disponíveis para promover isso. Exato. E muitas vezes você vê esforços que sobrecarregam departamentos, né, em termos de recursos financeiros, em termos de recursos humanos, e isso no município não é diferente. Você tem uma limitação de recursos muito grande, você tem compromissos que são obrigatórios, definidos inclusive por lei, e se um indivíduo vai criar uma secretaria de inovação ou uma iniciativa como um parque tecnológico ou uma incubadora, ela vai acabar rivalizando com outras áreas do município nos recursos que já são escassos. E aí aquilo que deveria ser uma solução passa a ser mais um problema para o gestor. E olha aí, galera, que legal, né? Então a gente já trouxe aqui até algumas dicas, né, pro gestor, né? Então, e com certeza, né, a gente pegando a nossa experiência, né, dentro de toda essa jornada do núcleo de inovação, da implantação, o alinhamento com o plano estratégico da corporação, ele faz todo sentido, né? Porque a iniciativa, né, de inovação, ela não pode estar desconectada dessa estratégia. E aí para o gestor, né, então o gestor
ele tem que olhar para o seu plano de governo e falar assim, tá, entendi, então agora eu preciso criar a minha iniciativa de inovação, ela pode ser um comitê que agregue várias áreas, né? Esse comitê tem um papel definido, ele tem uma atividade, ele tem uma agenda periódica para ser discutida nessas iniciativas. Então fica a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? De um start de um plano de trabalho que ele pode implementar, né? A partir de agora. E aí pegando, né, essa dinâmica, e sempre né, na gestão pública, ele tem que cumprir, né, os indicadores, tem que cumprir os indicadores fiscais, aplicação de dinheiro e tudo mais. E aí, qual é o universo aí, Willy, possível dentro dos municípios, né, onde que ele possa ter acesso, né, tendo bons projetos, acesso a recursos, a linhas de fomento, né, o que ele poderia estar pensando aí dentro dessa dinâmica, para falar assim, bom, legal, eu tenho um projeto aqui, né, tenho o meu comitê de inovação, né, trouxe algumas iniciativas, né, então eu preciso começar a pensar assim, tá, falta um pouco de recurso daqui, não consigo direcionar com verbas próprias, e a gente sabe que tem muitas linhas de fomento disponíveis, né, a nível de governo do estado, às vezes a nível de governo federal, então como que ele tem que pensar essa estrutura? Eu tenho que começar com um projeto, quais são os primeiros passos desse projeto? E aí, né, como que é essa dinâmica aí, para deixar mais algumas dicas aí para o pessoal? A questão que o Alex levantou, da ideia do plano, né, eu acho que tudo começa ali, né? Como é que você pretende promover a inovação no seu município? Você vai ser um agente promotor e produtor de inovação? Ou você vai ser um indivíduo que vai criar um ambiente, criar condições para permitir que terceiros realizem o trabalho de inovar? Que isso muitas vezes acaba sendo, pensando nas limitações legais, institucionais e financeiras, econômicas dos municípios, muitas vezes acaba sendo o caminho mais fácil. Mais viável e mais adequado. Né? Por quê? Porque quando você cria um ambiente e estruturas com a colaboração de outras entidades, Sistema S, instituições de ensino, para que você torne aquele local atrativo, para que a iniciativa privada produza a inovação, acaba sendo uma situação mais adequada. Porque ninguém como a iniciativa privada para conhecer melhor o que o mercado quer, o que o mercado precisa, em termos de produto final. Se eu estou falando inovação em produtos ou serviços. Né? Há o conhecimento do cliente final. Então, quando você é um catalisador na promoção da inovação, é simplesmente criar condições. É como você cuida do jardim para atrair abelhas e borboletas. Né? Essa analogia é muitas vezes feita. Né? Então, a ideia é como é que você quer construir esse ambiente de inovação e qual vai ser o teu papel nesse contexto. Aí é a ideia do que o Alex falou. Você tem um planejamento, você tem um plano para saber como é que eu vou construir inovação. A gente sempre fala da ideia do plano de governo, porque isso vai partir de uma iniciativa de um governante, que tem um período de 4 anos, que pode ser estendido para 8 anos. Inovação você começa a trabalhar hoje para ela gerar resultado daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Exato. O Vale do Silício não foi construído como um ambiente de inovação da noite para o dia. Exato. Né? E aí você transforma aquela história do plano de governo para o que é uma política de Estado. Exato. Mas a política de Estado não foge do plano de governo. O que caracteriza uma política de Estado? São 3 elementos: território, governo e população. Como é que a população encara a inovação? O que a população espera de uma política de inovação? Né? Eu não consigo construir uma política de inovação no município sem discutir isso com os empresários, sem discutir isso com a população, porque ela não pode ser imposta. Né? Motivar as pessoas para criar um ambiente inovador, o líder tem que comprar essa ideia e vender essa ideia para a população, mas ele não vai empurrar o carro sozinho. Sim. Se não houver um engajamento desses outros atores, você não constrói um ambiente inovador nunca. Né? Então, trazer essas pessoas para discutir o contexto de inovação, trazer uma universidade, trazer uma ICT que produz pesquisa científica, por exemplo, trazer representantes de entidades de classe do setor empresarial, trazer representantes da comunidade civil, né, da sociedade civil, para falar, como é que a gente vai construir um ambiente inovador? Mas aí a discussão vem lá e fala, pera um pouquinho, o que é inovação? Como é que a gente vai tratar essa inovação?
né? Então, esses aspectos têm que ser contemplados desde o início dessa discussão. E a partir daí você tem a construção de cenários, né? Que tipo de recurso vai atender as nossas necessidades? Recurso para as empresas inovarem? Então você tem uma série de linhas para isso. E eu posso auxiliar as empresas na captação desses recursos. Se eu estou construindo ambientes de inovação, tem algumas linhas do governo federal, né? Elas não têm a continuidade que a gente deseja, né? Tem uma iniciativa, né? A gente sempre fala que a gente trabalha por soluço, né? A gente precisa inovar, faz uma coisa aqui, daqui a 2 anos não tem mais. E aí daqui a 10 anos vão retomar o tempo e falar, vamos fazer de novo? Vamos. Então é sempre por... A gente fala que a gente tem políticas de inovação no Brasil por soluço. Elas duram breves períodos de tempo, mas a inovação tem que ser trabalhada de forma contínua e ininterrupta. Só um exemplo disso que o Will falou é o caso do que a gente viu em um momento em que a questão das APLs, os arranjos produtivos locais, eram vistos como uma política extremamente... Hoje, se a gente for olhar no cenário, por exemplo, pelo menos no estado de São Paulo, a política de APLs ela já está muito já em desuso, né? Nem está sendo desenvolvida nesse sentido, né? Porque reside no aspecto cultural. Exato. Quem não está disposto a agir coletivamente e a cooperar, não vai ser uma iniciativa do Estado que vai reunir empresas do mesmo setor e falar, escuta, comecem a trabalhar em conjunto. Exato. Por exemplo, no sul do país é muito comum o cooperativismo. Você não precisa ter uma política de Estado hoje para falar, vamos agir na forma de arranjos produtivos locais. Os caras fazem isso há décadas, eles trabalham coletivamente. Quando você enxerga um concorrente, entre aspas, como um parceiro para ajudar a superar desafios que são comuns. E aí, assim, só uma coisa que você falou, que eu acho que não sei se o Willi vai concordar, se não vai concordar. Essa história de que falta dinheiro para inovação, eu sou um pouco resistente a pensar nisso, tá? Faltam bons projetos. Faltam projetos para para inovação. inovação. E aí, eu acho que essa é a questão. Muitas vezes você tem um problema de projeto, porque o projeto nasce numa concepção equivocada de conceito. E aí o projeto está mal pensado. Você tem, desde as linhas de fomento que o Willi comentou, até financiamentos internacionais para programas de inovação. Você tem programas do BID, por exemplo. Você tem programas de fundações americanas, de fundações europeias que financiam iniciativas de inovação. Mas aí é o que você comentou, depende, quem vai ser o agente receptor. Eu estou recebendo, é uma organização civil que está recebendo um projeto em parceria com a prefeitura, com uma instituição. Como é que você vai fazer a arquitetura desse projeto? Porque aí não adianta você ter uma linha de crédito, uma linha de financiamento, se você tem um projeto de uma arquitetura equivocada, mal pensado. O projeto é ruim. Falta um bom projeto. Não falta financiamento. Tem linhas? Tem. Tem esse problema de continuidade que o Willi colocou. Muitas vezes você vai ter janelas de oportunidade e vai dizer, essa linha está aqui, está aberta por 2 anos ou por 1 ano, e naquele 1 ano eu consigo captar ali um recurso para, por exemplo, construir um parque, para, por exemplo, implantar, se isso fizer sentido naquele município. Porque é isso que vai garantir o engajamento dos stakeholders, que são fundamentais para que isso possa acontecer. Porque assim, quando a gente fala de falta de dinheiro para inovação, você olha grandes empresas ou empresas até de médio porte gastando cifras consideráveis, para não dizer obscenas, com inovação. E muitas vezes você vê que esse dinheiro que é gasto em grandes corporações, quando há uma cooperação com empresas menores ou com startups, geram resultados que são ainda mais expressivos do que as iniciativas internas. Por isso que ambientes que são promotores da chamada inovação aberta, eles acabam gerando resultados mais rápidos, muitas vezes, com menos esforços, né, individuais, porque o esforço passa a ser coletivo, mas quando você traz todos esses indivíduos para a mesma mesa, falar, vamos discutir inovação, mas se todos eles não olharem para o mesmo ponto, cada um vai andar para um lado. E outra questão, né, que também acontece, né, nos municípios, né, que a gente percebe, legal, o município ele criou uma cultura de inovação, ele está fomentando a inovação aberta,
porém ele não consegue, ele tem uma dificuldade de contratar, né? Então, ele passa ali para, né, surgem empresas, startups, né? Mas como que ela vai conseguir, né, chegar ao ponto de fornecer a solução para o município, né? Aí tem o surgimento do marco legal das startups, da mudança da contratação pública, né? Para quê? Para que a entidade pública ela consiga acessar empresas ou soluções de uma forma mais fácil. Porém, isso no dia a dia, né, o município ele tem uma dificuldade. Então tá, como que eu posso montar o termo de referência? Como que eu posso otimizar o meu processo de contratação pública? Uma startup, né, a gente, né, ela não tem atestados técnicos, históricos, né, de que ela tem uma capacidade para prestar aquele serviço, porque ela está no processo inicial, né? Ela tem até uma dificuldade de fazer testes, de experimento no município, porque às vezes não tem espaço para isso. Então, parece que é um ambiente até contraditório. Eu tenho uma legislação que fala, né? Eu tenho um marco legal, eu tenho a possibilidade de fazer como, mas na hora que eu vou para a operação desta situação, ela tem uma dificuldade de acontecer de fato, né? E a gente tem uma diversidade de tipos de município e de capacidade, né? Nós temos os municípios com alto potencial de gestão, inteligência, mas você tem também os municípios pequenos, na sua grande maioria, tem uma dificuldade técnica ali mesmo por acesso à informação, né? Consegue ter menos convivência com esses ambientes. Então, como que é esse universo? Então, como que o município ele poderia pensar, né, para mim poder ter um acesso a uma solução nova, a uma empresa nova? Essa empresa, às vezes, ela não tem essa capacidade, mas eu gostaria de experimentar, eu gostaria de ter o uso dessa solução para poder melhorar algo dentro do meu município. E aí? Esse aqui, a Ana tem um nome bonitinho para isso. Como é que é, Ana? Diálogos competitivos. Não, sandbox. Sandbox. Fala do sandbox, Ana Clara, pra gente. O que você sabe sobre, o que você já viu dessa história do sandbox? Os sandbox, eles são ambientes, o conceito dele, né? São ambientes que a gente vai testar as soluções que essas startups, essas empresas que estão envolvidas com o processo de inovação vão testar dentro de um ambiente seguro, de um ambiente relevante, né? Que isso é muito importante no processo de inovação. Quando a gente começa lá com o processo de ideação e tudo mais, a gente tem que falar das chamadas validações. E uma das validações é testar essa solução em um ambiente relevante para que a gente entenda se aquela solução cabe ou não dentro do município. E aí a ideia conceitual do sandbox é que a gente possa fazer esses testes, né? Qual é a grande questão? O pessoal ainda está patinando nisso, né? Então, como que vai fazer isso? A gente vai fazer por decreto, vai criar uma lei, a gente vai abrir edital, não vai deixar o pessoal procurar. E aí também vem, né, trouxe essa questão do diálogo competitivo, que é uma questão que aparece na nova lei de licitação. Não, a gente não vai olhar para o sandbox, vamos olhar, mas em que nível o diálogo competitivo vai entrar no município, se ainda o pessoal não sabe como usar essa nova ferramenta que a lei traz, né? Até algumas percepções de algumas pessoas que eu tenho conversado é que talvez isso vai começar a nível federal e depois estadual para chegar no município. E o sandbox, a nível federal, por exemplo, do Banco Central, é muito bem usado, para as fintechs e tudo mais testarem. Mas a hora que a gente chega ali no município para testar, o pessoal não sabe muito fazer e isso passa até pela conversa inicial que a gente estava tendo, de unir esses agentes que a gente tem dentro do município, porque por mais que a gente traga uma conversa que a inovação ela precisa ser um processo simples, exige capacidades técnicas para criar esses ambientes, né? E poder entender como chegar nesse processo simples. Existe muito estudo e muita técnica por trás para chegar
na solução efetiva e simples, né? E conhecimento disperso, né? Você Exato. não vai saber tudo. Então, a Exato. ideia da construção de um ecossistema, a primeira coisa foi o que o Alex falou, é eliminar o ecossistema. É você reconhecer que você vai ter que procurar alguém para te ajudar com alguma coisa. Alguma informação qualificada, recursos financeiros, espaço físico, competências técnico-científicas. E o que eu vejo muito quando as pessoas reclamam hoje das condições, né, do ambiente legal, institucional, da burocracia ou da dificuldade, eu falo assim, você acha que 20 anos atrás era mais fácil? E quanta gente fez? Por isso que eu gosto quando a gente tem alguns eventos, alguma coisa assim, aquelas mesas, aquelas discussões, quais são os desafios, os obstáculos. Não, gente, pelo amor de Deus, dificuldade todo mundo já sabe quais são. Vamos trazer gente aqui que fez o negócio acontecer? Vamos ver alguém aqui que há 20 anos tinha um projeto e não tinha esse arcabouço institucional e legal e conseguiu fazer uma parceria com uma universidade ou com uma empresa de grande porte, criou o negócio dele, criou o produto dele e hoje tem um negócio bem sucedido? Porque gente para sentar do nosso lado, reclamar da situação e falar que não dá para fazer, isso daí a gente consegue fácil. Né? Mas vamos ouvir quem conseguiu fazer as coisas acontecerem, porque é a partir desses bons exemplos que a gente consegue construir. O reconhecimento da incompetência, como eu falei lá atrás, é justamente o fato de você ter a humildade suficiente para procurar alguém que saiba mais que você e que pode te ajudar. Por isso que a gente sempre fala da ideia da construção de ambientes inovadores. É uma construção coletiva, porque a construção da inovação ela é também uma construção coletiva. E eu acho que tem uma coisa no que você falou, Evandro, que eu acho que é importante. Assim, se a gente fosse relatar a maior dificuldade das empresas, das startups que querem se relacionar com o governo, é isso que você descreveu. Como estabelecer uma relação. Né? A gente conversa muito, já conversou muito em alguns momentos, em outras situações específicas, de que muita gente quer vender para o governo, quer lidar com o governo, mas não tem experiência. O Willi falou uma coisa que para o grupo isso é muito claro, né? Vocês estão há 30 anos nesse mercado. Você dizer que no passado era mais simples que hoje, não é. Né? Mas eu ainda acho que a gente carrega no Brasil, e esse talvez seja um grande desafio para o gestor público, é a gente conseguir dar transparência nas decisões. A inovação sofre com isso. Porque como ainda paira aquela sombra de que se uma prefeitura estabeleceu uma relação com uma empresa X ou Y, existe algum outro ganho, algum acordo, algum conchavo, alguma amizade. Então a gente ainda carrega, eu acho que a área pública sofre mais isso que a área privada. Por quê? Se a sua empresa me contrata, você tem um pressuposto lá na sua área de compras, de que foi feito, quer dizer, eu acho que a gente ainda não colheu na área pública fruto de um bom conceito de compliance. Um bom conceito de transparência. E aí eu acho que entra num ponto que o Willi trabalha bastante, que é a questão de saber avaliar bons projetos. Né? Recentemente nós tivemos lá um processo seletivo no parque, nós tínhamos 8 startups candidatas, 3 foram aprovadas. As que foram recusadas são startups ruins? Não, mas talvez não tenham convergência em termos de momento, time e propósito com o que o parque está no momento agora. Então, enquanto um ambiente, cabe ao parque também ter uma metodologia de processo seletivo que permita dar transparência e dizer, olha, por que essa aqui foi incubada e essa não? Colocando isso numa esfera micro, agora vamos para uma esfera município. Então se a cidade de Bilac, a cidade de Braúna, a cidade de Ribeirão Preto ou a cidade de Campinas estabeleceu uma relação com uma startup, ela precisa ser capaz de explicar qual foi o critério para isso. Exato. Para além da questão legal e lógico, subterfúgios e recursos, né? Subterfúgios não, que a palavra não é a melhor, mas recursos, como sandbox, como diálogos competitivos, são recursos para dar transparência. Tá? Mas o problema para mim está, talvez, na raiz dessa cultura nossa de pensar que a contratação pública não é transparente. E o ranço cultural ele traz uma série de interpretações preconceituosas, né? A gente nasce com a ideia de que o nosso patrão nos explora
que o parceiro comercial quer me lesar e que a gestão pública ela é predominantemente ou inerentemente corrupta. Exato. Então, Exato. a gente parte desse princípio. E aí estabelecer conexões francas, abertas, verdadeiras, né? Baixar a guarda e falar, vamos fazer junto, não é algo fácil. Não é algo fácil. E há sempre o julgamento de que se o Alex está com uma parceria com uma prefeitura, tem alguma coisa errada ali. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Você criar um ambiente de inovação a partir de ferramentas institucionais já disponíveis, mas dar a transparência para que todos possam ver que se o Alex está hoje cooperando com a prefeitura, não é que ele está fazendo algo errado, é que ele enxergou uma oportunidade e isso foi feito. E amanhã posso ser eu, e depois de amanhã pode ser a Ana, e depois pode ser você. Então, mudar essa cultura através de mecanismos que reforçam a transparência, né? E que mostram que há um caminho a ser perseguido, que está sendo construído coletivamente com um objetivo comum. E reforçando isso que o Alex, o William e a Ana também falou, né? Esses ambientes, os mecanismos e ferramentas, né, para criar os ambientes de transparência hoje já estão todos instituídos. Existem já as legislações próprias para isso, já existem os ambientes para isso, né? Então é uma questão realmente de apropriar, né, das ferramentas pré-existentes que eu já possuo, né, e aplicar elas da forma mais adequada dentro do processo, né? Então acho que às vezes há um grande paradigma, né, que a gente lida no dia a dia, né, nos municípios, que o meu município ele não tem serviços disponíveis, ele não dá acesso disponível. Eu acho que falta o conhecimento também da população e o interesse dentro de olhar para isso, né, de buscar a informação nos meios adequados, que era até uma pauta que a gente discutiu durante o dia. De ter uma facilidade, né, o interesse de buscar a informação, né? Então acho que passa por esse universo, né? Se interessar mais pela gestão do seu município, né? Então, como cidadão, né, temos um papel e uma responsabilidade, né, de olhar de como as coisas estão acontecendo de fato, né? Eu sempre falo para o pessoal, as pessoas vivem nas cidades, elas não vivem no estado, na União, né? A primeira relação que ela tem com uma instituição, né, a partir de um determinado momento, é com o município, né? Hoje, 80% da população brasileira estão ligada a uma cidade. Então, ela tem que aprender a consumir, né, e a lidar com esse sistema e interesse, né, dentro da estrutura. Tanto né? Então, que aquele lema que a gente fala de você pensar de forma global, mas você age de forma local. O teu CEP te remete à tua cidade. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio aí de transformação, porque você falou de culturalmente, a gente está muito acostumado a acompanhar a política federal. Exato. E política estadual, que é o que a gente consome na TV, é o que a gente consome na mídia padrão. Vamos pensar assim. Porque a política local, a gente não acompanha. Você não consegue escalar o noticiário local. Exato. O nacional serve para todo mundo, né? Então, assim, como a gente não acompanha a política local, a gente não sabe, por exemplo, quanto os nossos vereadores estão tratando a temática da inovação. O quanto que os nossos secretários estão tratando a temática da inovação. Então, quando a gente olha para um município como Araçatuba, por exemplo, o que será que Araçatuba está fazendo em termos de inovação? O que será que Birigui está fazendo em termos de inovação? Eu tenho certeza que boa parte dos munícipes não tem essa dimensão. Tá? E não consegue reconhecer muitas vezes os esforços que são feitos para também, desburocratizar um processo para uma empresa se implantar naquela cidade, para facilitar a questão de pagamento de tributos, né, a abertura de novas empresas. Você não consegue enxergar isso que é feito, porque são esforços que são silenciosos, né, e você não consegue reconhecer. Então, assim, a gente é muito forte para cobrar, mas a gente não é forte para colaborar. Exato. Ou para reconhecer, né? E eu acho que aí a gente tem uma questão também de sendo justos. Eu acho que tem municípios que estão fazendo coisas muito importantes em termos de inovação que os seus munícipes não sabem. Exatamente. Com todas as limitações. Com todas essas limitações. Então, assim, tem município que estabeleceu conexão saudável com startup.
Tem municípios que estabeleceram projetos e sandbox sustentáveis e interessantes. Tem empresas como o próprio grupo, por exemplo, que estão trazendo iniciativas inovadoras que vão impactar na vida das pessoas. Só que a gente não olha para isso porque a gente não está acostumado, vou usar uma expressão, a cuidar do nosso próprio quintal. A gente está acostumado a apontar para... Tá, então o nosso problema está em Brasília, o nosso problema está em São Paulo, não, nosso problema... Se a gente não começar a limpar o quintal e organizar o quintal, você não vai conseguir produzir uma mudança mais ampla, né? Legal. Bom, caminhando aí para os finalmente, né? Acho que a gente falou de vários temas aqui, deixamos, né, bastante dicas, né, para o pessoal, né? Falamos de plano de governo, alinhamento da inovação com o plano de governo, né? Criar um comitê de inovação, agregar, né, secretarias e ser um comitê multidisciplinar dentro da administração para poder comungar, né, de uma mesma iniciativa. Né? Falamos um pouquinho aí, né, de formas onde que ele pode ter acesso, né? Também permitir que as empresas, soluções, startups também de forma transparente, né, possam realizar experimentos, testarem soluções e assim por diante. Mas aí de cada um, qual que é a mensagem final para a gente fazer um encerramento aí, então, Willy, né, Alex e Ana aí para a gente poder, né, Ladies first, damas primeiro. As damas, para a gente poder caminhar para o encerramento. Bom, pessoal, acho que o tema de inovação, sou suspeita para falar, mas a gente tem um universo muito gigantesco e muito bacana para a gente explorar, né? E principalmente quando a gente fala de inovação aberta, eu gosto muito da expressão que é: vamos tirar as organizações da caixa preta e vamos pôr na caixa de vidro, para que todo mundo possa colaborar e realmente construir algo que vai impactar no futuro. Afinal, alguém precisa pensar no que vem depois, né? Alguém precisa, como o Willy bem trouxe, aí as coisas começam agora para ter impacto daqui 10, 20 anos. Então, como que vocês estão pensando para trazer esse impacto para o município de vocês? E pensar que nesse ambiente, nesse ecossistema de inovação, né, a gente está falando de um ecossistema nacional, né, atores que trabalham com a inovação, ambientes de inovação. A gente vê uma conexão entre pessoas que é muito forte, e aí você acaba contaminando essas relações, essas conexões para as instituições nas quais essas pessoas estão inseridas. É sempre a diferença que a gente fala de ecossistema e de comunidade, né? O ecossistema ele é composto por instituições. Eles são os tijolos da parede. Mas você tem ecossistemas que são consolidados porque nesses ecossistemas você tem comunidades que discutem inovação. E as comunidades são compostas por pessoas físicas, que são o cimento, a massa que une e mantém esses tijolos unidos. Então, a gente tem pessoas extremamente comprometidas com a construção de ambientes de inovação. A gente, lá no Supera Park, a gente interage diariamente com pessoas de outros parques tecnológicos, de outros habitats de inovação. A gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha as nossas vitórias, porque a gente sabe que o problema que a gente enfrenta hoje foi enfrentado ontem por algum outro ecossistema desse, e ele compartilha essa informação para facilitar cada vez mais a construção de um ambiente nacional promotor de inovação. Então, quando a gente para de enxergar outros ambientes de inovação como nossos concorrentes, porque eu não estou disputando com o Parque Tecnológico de Campinas ou de Sorocaba para atrair a startup mais adequada. Não, essa startup surge no meu município e o dia que o meu município não for interessante mais para ela, ela vai mudar, ela vai sair. E esse ambiente colaborativo, ele é construído. E isso não foge muito da regra do que é o gestor público que quer construir um ambiente de inovação. Uma empresa de calçado, por exemplo, não vai sair de Birigui para ir para Ribeirão simplesmente porque eu estou lá. Eu tenho que criar mecanismos de como eu posso ajudar uma empresa nesse ambiente a se consolidar. Eu atendo diariamente empresas, startups ligadas a programa do Supera Park que estão em Campinas, que estão em Franca, que estão em São Carlos, que estão em Araraquara. Ah, mas eu não tenho interesse em sair de Araraquara, mas eu nem quero que você saia de Araraquara. Eu quero ajudar você a construir e eu estou fazendo o meu papel à distância. Exatamente.
Bom, eu sou um otimista. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo. Acho que tem muita gente boa trabalhando. E se você que estiver ouvindo a gente não está encontrando coisa legal nem gente boa, talvez você esteja procurando um lugar errado. Talvez não tenha procurado onde possa procurar. Então, se você chegou no podcast, eu acho que talvez o seu próximo passo seja procurar essas iniciativas legais, essas pessoas legais que estão trabalhando. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque a inovação é surpreendente. Legal, obrigado Ana, obrigado Alex, obrigado William, acho que tivemos um papo aqui muito legal, temos um conteúdo aí muito bacana aí para o pessoal e até o próximo encontro, beleza? Obrigado.